Olá, seja bem-vindo a mais um Jeito Vito Podcast e eu tenho certeza que assim como todos que passaram por aqui, esse também será um podcast especial. Eu tô com um cara que é tremendo, sensacional e vocês vão perceber durante a nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Rivaí, nosso conhecido Riva, uma alegria e um prazer te receber aqui hoje nessa mesa para a gente bater um papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, William. Muito obrigado a todos que estão assistindo a gente. Muito bom. E aí, Riva? Eu brinco que alguns ficam um pouco mais nervosos nesse começo, sentar aqui, mas assim, o Riva é um cara comunicador, um cara que se expressa muito bem, um cara que convence as pessoas. E aí eu fico imaginando, cara, todo mundo deve falar, o Riva deve carregar uma estrela especial. O cara conecta, fala, conversa, convence, mas por trás de tudo isso tem uma história. Que muitos, eu acho que poucos até, conhecem essa história. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente se torna é por aquilo que a gente passou. E eu sei que a tua história não foi simples, mas isso te ajudou a chegar onde você chegou. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho da sua história e como é que você depois veio parar na Unicesumar e aí a gente vai bater nesse papo. A gente fica nervoso, sim. A gente fica pelo respeito da pessoa que está na nossa frente. Que é isso. Eu te agradeço bastante mais uma vez. Cara, a minha história é a história de mais um brasileiro que conseguiu vencer bastante. Hoje eu vou contar tudo. Eu vou abrir todas as páginas do que eu vivi. Legal. Muita gente não me conhece lá na essência, mas eu sou um menino de uma família separada, uma família diluída, como muitos brasileiros. Ali com 7 anos, meu pai e minha mãe, cada um seguiu sua vida, sua história. Uma família de 5 irmãos. A partir daí, meu pai foi para um lado com 2 irmãos, minha mãe foi para o outro lado com 3. E aí minha mãe tinha uma novinha, minha irmã do meio e eu. Essa mais novinha nossa, Adriana, por falta de condições, que minha mãe tinha acabado de ficar sozinha, ela acabou sendo adotada. E ficou eu e minha irmã, então, e minha mãe saiu a Campo Mourão, rumo a Campo Mourão, com a coragem, com a filha nos braços e eu pequenininho de 7 anos na mão direita. Nós fomos a Campo Mourão e chegando em Campo Mourão nós tínhamos que começar do zero, numa cidade do zero, onde a gente não conhecia nada. E aí viram aquela senhora com aquelas 2 crianças e a assistência social então foi acionada, nos pegaram e acredite, eu parei num lar para menores, lar do Menor Dom Bosco. Eu e minha irmã, com 7 anos de idade, ela bem menorzinha. E ali eu fiquei até meus 18 anos. Então toda a minha base, toda a minha formação, tudo que eu tenho de desenvolvimento de pessoa, de ser destemido, de ser corajoso. Eu vivi dentro de um ambiente onde nós tivemos pessoas que vieram de famílias difíceis, nós tivemos pessoas que vieram de violência, de contato com drogas. Nós vivemos num ambiente onde nós tínhamos muitos meninos que vinham dessa vida, mas nós estávamos ali com as nossas histórias. E eu aprendi a defender minha irmã, aprendi a me desenvolver. E lá, naquele lugar, eu me tornei o ser humano que eu sou. Ali eu aprendi a vencer e a romper todos os desafios que nós temos. Até os 18 anos. 10 anos. 10 anos. E aí, o que aconteceu com os 18 anos? Chegou um tempo que você falou, também não pode mais ficar aqui, imagino eu. E aí, o que se tornou essa outra guinada após os 18 anos? Com 18 anos, é um lar para menores, a gente é obrigado, e aí a assistência social, o fórum, eles, junto da família, né, eles fazem contato para procurar algum familiar, e aí minha mãe, ela falou assim, não, meu filho, minha filha, venham. E aí eu voltei para casa com a minha mãe ia visitar a gente uma vez a cada 30 dias, então por isso que para nós a distância nunca foi problema. Sim. E aí com 18 anos a gente saiu e a partir daí então eu tive uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, né, nessa frente do empreendedorismo. Mas eu só pude ter isso aí porque enquanto eu estava no orfanato, eu fui um dos meninos que teve a felicidade de receber uma bolsa de estudos
integral na melhor escola do município, Colégio Vicentino Santa Cruz. Uhum. Então eu recebi essa bolsa 100%, e naquela época quem era a diretora do Colégio Vicentino Santa Cruz era a professora Cida Freitas. Sim. Né? E aí a gente recebeu essa bolsa 100%, e ali eu peguei essa oportunidade, tanto eu quanto tantos que receberam esse mesmo benefício, como o fio de esperança, sabe? Aquele galho de esperança, como se você estivesse na borda de um rio que estivesse te levando e você pegasse num galho que estivesse ali e o rio te levando, a correnteza indo e você apertando e segurando e segurando e segurando. Então, desde quando eu estive lá, desde a 5ª série, por ali, quando eu cheguei, 4ª, 5ª série, eu entrei no Colégio Vicentino Santa Cruz, a melhor educação do município, e lá eu vivi a vida inteira. Então, como base educacional, eu tive uma excelente base, porque eu consegui receber esse benefício. E lá eu me desenvolvi, lá no Colégio Santa Cruz eu me desenvolvi com empreendedorismo, lá no Colégio Santa Cruz, para você ter noção, uma das histórias, no intervalo, naquela época, lá em 90 e pouquinhos ali, gente que é jovem, você se lembra que o refrigerante... Obrigado pelo que a gente que é jovem, Riva. O refrigerante era garrafinha. Sim. Era garrafinha, então o Sprite era garrafinha, a Coca-Cola era garrafinha. E no intervalo, todo mundo consumia o refrigerante, e aí eu via que todo mundo consumia e deixava no cantinho, deixava no cantinho, deixava no cantinho. E aí tinha um programa lá com a cantina, onde se eu devolvesse, lá eu ganhava uma fitinha, valia 0,10 centavos. Então eu devolvia uma, ganhava 10 centavos, devolvia outra, ganhava 10 centavos, devolvia outra, ganhava 2 centavos. E aí eu fui criando esse contato, essa comunicação desse jeito. No final da semana, na sexta-feira, quando já tinha uma determinada quantidade, eu então podia presentear minha irmã com um lanche que ela quisesse naquela cantina. Então, para mim era muito bom. E eu quero pegar esse gancho, e você me fez lembrar de uma história que eu nunca contei. Eu vendia a mordida do pedaço de bolo dentro da escola. Muita gente podia comprar o bolo inteiro, mas não comprava. E ela queria só a mordida. E não é porque, graças a Deus, eu não precisava do recurso em si. Mas a cabeça vê empreendedora, a gente vê a oportunidade. Por que não fazer isso? E eu lembrei disso agora, e vou mandar esse podcast pro meu primo, porque é ele que me ensinou a fazer isso. Eu tinha um primo da mesma idade e a gente fazia isso. Porque é isso, é a cabeça, e você estava num ambiente ali, né, que as pessoas não valorizavam, eram crianças, aí para uma escola particular, a melhor escola, infelizmente, né, deixam de qualquer jeito, não cuidavam, e você viu, negociou e conseguiu entregar algo para tua irmã que era importante naquele momento, fazia muita diferença. Exatamente. E voltando, né, isso aí durante toda a minha história dentro do Colégio Vicentino Santa Cruz. Com 18 anos, quando eu saí do orfanato, eu chamo de lar, quando eu saí do lar aos 18 anos, fui morar com a minha mãe, e a minha mãe, ela morava sozinha, né? Então ela tinha suas coisinhas ali, ela trabalhava em casa de família fazendo limpeza, e eu entendi que eu tinha que ajudar, né? E claro, eu nunca parei de estudar. Sim. Isso aí não fazia, era pré-requisito básico para mim. E eu comecei então a vender sorvete. Vendia sorvete, vendia algodão doce, vendia pastel, vendia amendoim dentro do colégio. Eu vendia de tudo, né? Então a sorveteria Mourão até hoje foi meu lugar de empreendedorismo por tanto tempo. E para você ter ideia, naquela época a gente voltava com R$1,50 do dia. R$1,50, R$2, R$2,50. Cara, um dia muito bom, eu voltava com R$5 para casa, naquele dia. Só que naquela época também R$1 dava 10 pães. Sim. Olha isso. Então, para você ter noção, a gente fazia venda, e aí eu voltava para casa já com a refeição, porque a minha mãe, ela se alimentava na casa da família. E aí a gente tinha que todos os dias construir esse alimento do dia seguinte. Então eu saía para vender o sorvete, por isso que para mim porta a porta é uma delícia, porque eu conheço a cidade inteira e eu consigo encontrar essas oportunidades. E aí todos os dias eu trazia 10 pães, todos os dias. Para você ter noção, a costela que eu mais consumi na minha vida é a costela de frango, chamada dorso. Que era o que dava para a gente comprar. Né? Então, todos os dias a gente trazia alguma coisinha, e aí, a partir daquilo ali, a gente foi crescendo, a gente foi desenvolvendo, a gente foi conseguindo ajudar a minha mãe com o pagamento de aluguel, ajudar a minha mãe com outras ferramentas. Para você ter noção, já até pegando um gancho, né, do pagamento de aluguel, e naquela época os salários ele era bem pequenininho, né? Então os desafios eles eram grandes. E a minha mãe, nós tínhamos o desafio de ajudar ela a pagar o aluguel todo mês, né? E tava eu e minha irmã já na casa junto com a minha mãe. Para você ter noção, a gente, até onde eu contei, nós moramos em mais de 35 casas.
E aí você me pergunta, Riva, por que a gente morou em tantos lugares? Porque a gente sempre era despejado. A gente ia pagando até quando conseguia. Tinha dia que eu tinha R$5, tinha dia que eu voltava com 80 centavos. E aí os desafios eles iam se somando. Sim. Né? Então a gente pagava aluguel até quando conseguia. Não conseguiu, a gente recebia o despejo, e despejo, e despejo, e despejo, e despejo. Teve um dia, e foi o dia que a gente colocou como marco zero nas nossas histórias, quando meu irmão mais novo, e aí você vai perguntar, onde é que seu irmão mais novo voltou na história? Voltou na história, estava lá... Exatamente, sendo que ele estava com meu pai. Para você ter ideia, quando a gente voltou para morar, quando a gente saiu do orfanato e veio morar com a minha mãe, meu irmão mais velho, que estava morando com meu pai, ele é espetacular hoje. Ele é chefe de cozinha, ele mora na Europa, ele fala 3 idiomas, é um cara espetacular. Ele fez aquele... foi na rádio. Sabe quando você vai na rádio, você fala, olha, minha mãe, nome dela é Maria de Lourdes, eu tenho um irmão, sabe? E ele foi explicando a história, um radialista local, Manuel Miranda, gravou e minha mãe escutava ele. E aí uma amiga comentou e a gente foi lá na rádio. E a partir daí, então, meu irmão mais velho nos encontrou. Então, meu irmão mais velho voltou a ter contato com a gente depois dos 18 anos ali. E meu irmão mais velho e meu irmão mais novo, que estava ainda morando com meu pai naquela época em Guarapuava, ele descobriu, meu irmão mais velho falou para ele que conseguia e não tinha como. Lá em Guarapuava, eles catavam papelão, né? No final do dia passava em açougue e pegava osso para fazer sopa de tutano, para você ter ideia. Então, era uma história de bastante desafio. Sim. E meu irmão falou, a família está se juntando ali com a minha mãe e eu vou também. Pegou a bicicleta e só parou em Capão Mourão. Eu estou falando de Guarapuava. Então, ele foi de Guarapuava para Capão Mourão de bicicleta. Hora pedalando, hora pegando carona, hora de todo jeito. E ele chegou em Capão Mourão. Então, aí se juntamos nós 4 ali com a minha mãe, enquanto minha outra irmã estava adotada em São Paulo, uma família de juízes, vivendo a vida dela, graças a Deus. E a partir dali, então, meu irmão, voltando já para o presente, quando a gente recebeu o último despejo, foi em torno das 22 horas. O dono da casa chegou e ele falou para minha mãe, a gente ali já estava grande, eu quero que amanheça e esta casa esteja vazia. Era 22 horas. Eu tive que sair, eu e minha mãe, e achar uma casa. Não achar uma casa somente, fazer uma mudança. Sim. Porque no outro dia cedo eu tinha que estudar. E eu estava onde? Já fazendo a minha faculdade. Então o desafio esteve sempre junto ali. E nós achamos a 2 quilômetros de distância uma casa. E aí você me fala, mas se a gente estava despejado porque a gente não estava pagando aluguel, você pagou aluguel para entrar na outra casa? Com certeza não. Então você entende que para eu entrar lá, para negociar com uma outra pessoa, eu não tinha oportunidade de falha, eu não podia não receber eu tinha que conquistar isso. Então esse lado destemido não há opção, vá, consiga, conquiste de peito aberto. Então 2 quilômetros de distância a gente conseguiu. Então, alugar um cômodo pequeno, né? Estava excelente para nós. Nós voltamos então e nós fizemos a mudança de noite. Mobília por mobília. Então a gente pegava a cama, colocava roupas em cima e levava. Voltava, pegava a pia, tirava os itens pesados de dentro da pia, porque o forro ele era frágil, a gente levava. E assim nós fizemos a noite inteira. Amanheceu, nós já estávamos numa nova casa para começar um novo projeto. E aí assim a gente foi caminhando. Passado tudo isso, hoje, exatamente hoje, faz 1 ano e 2 dias daquele dia que a gente... hoje faz 1 ano e 2 dias dos últimos 10 anos que nós prometemos para minha mãe que ela nunca mais ia passar por isso. E nós entregamos a casa dela quitada. Legal. Bela então, história. O que a gente vive hoje dentro da instituição, você encontra histórias maravilhosas de pessoas que estão completamente destemidas porque elas são a junção daquilo que ela viveu.
E aí elas têm, quando ela tem um porquê extremamente sólido, nada que aconteça vai tirar ela desse rumo. Todos os desafios que surgirem são oportunidades de amadurecimento para que ele consiga chegar até lá. Então hoje minha mãe mora na casa própria dela, foi a realização do nosso primeiro sonho enquanto filhos, né? Sensacional, Riva. E eu tenho certeza que, como você disse no início, talvez poucos conhecessem essa história e você resolveu abrir num podcast que vai ficar aberto para quem quiser conhecer. Cara, né? E isso é incrível porque não é só ser destemido, mas é a coragem de falar, de mostrar as dificuldades, as lutas, sem medo de qualquer retaliação. E ao contrário, eu acho que quando a gente faz isso, a gente serve de exemplo. As nossas feridas e os nossos machucados têm que servir para que as outras pessoas não precisem ser feridas e machucadas, né? Mas é difícil, porque uma ferida ninguém quer mexer nela, ninguém quer expor ela, né? Mas uma ferida, quando ela é curada, ela se torna, eu falo que é um ministério. Porque aí você ajuda o outro que está com essa mesma ferida, desde que você tenha curado ela. E a gente vê que você é um cara muito bem resolvido. Apesar de toda a luta, você resolveu. Mas eu quero pegar um gancho e eu preciso falar dessa pessoa que eu sei que ela foi especial na sua vida e depois quero falar como ela foi na minha. Mas conta aí para nós, rapidamente, porque então a Laís vai ficar já reclamando por causa do tempo aqui, sabe? Ela pega no meu pé. Mas como é que a professora Cida te ajudou, não só na época que ela era diretora ali no colégio, mas como é que daí foi o gancho de você ir trabalhar com ela no polo e todo o seu desenvolvimento, e aí para você chegar aqui na sede e estar trabalhando com a gente? A professora, ela me chama de filho postiço, né? Eu chamo ela de mãe postiça. Ela transformou a vida da minha família, né? Quando eu estava chegando no terceirão, a professora me ajudou a escolher meu curso de graduação. Então, eu sou graduado em turismo, com ênfase em meio ambiente. E ela me ajudou a escolher esse curso. E aí, a partir dali, então, eu entrei para a faculdade. Ela sempre esteve me conectando com os contatos dela para que eu conseguisse, por mim, ter as minhas conquistas, mas ela sempre esteve ali perto, olhando, orientando. Ela foi a minha mentora, né? Então a importância de um mentor na carreira de uma pessoa. E depois que eu terminei a minha faculdade, os desafios que o turismo ele trazia, a gente acabou não se colocando. E ela falou: Riva, venha para cá, vai entregar a fly para mim. Riva, venha para cá, você é graduado em turismo, então nós vamos abrir um departamento de turismo aqui dentro do Instituto de Cultura e Desenvolvimento Polo Unicesumar em Campo Mourão. E aí ali eu entregava o fly, voltava para dentro do polo, atendia os alunos da Unicesumar e aí a gente fazia venda de pacotes de turismo para eles também. Então isso era muito gostoso e a professora ela sempre me deu bastante liberdade e foi me orientando como uma mãe faz, como uma mentora faz. E aí então eu fui me desenvolvendo e ela falou: olha, você já virei tutor, virei promotor de polo, virei supervisor da equipe e fiquei em Campo Mourão durante 6 anos. Eu tinha uma promessa com a professora que eu sairia do polo quando a gente atingisse a marca de 2.000 alunos. E o polo, com 2.000 alunos, foi a maior instituição do município, o polo da IAD da Unicesumar. Isso foi espetacular. E a professora sempre ali, me acompanhando junto comigo, me desenvolvendo, me colocando em curso, me colocando em palestras. Ela mobiliava a minha casa, ela me ajudava com as dificuldades que eu tinha. Ela me acolheu e me colocou de perto mesmo. E essas chances que ela foi me dando, eu pegava e eu não largava de forma alguma, né? Então, trabalhei com a professora durante 6 anos em Campo Mourão e ela falou: meu filho, está na hora de você bater asas. E aí ela fez contato com o SAVI, e aí o SAVI, para você ter ideia, meu sonho lá em Campo Mourão era ser supervisor comercial regional da Unicesumar. Eu ficava aguardando, quando falava que o supervisor regional vai visitar. Cara, um espetáculo da natureza, a coisa mais linda. Eu ficava lá na... Você sabe que para chegar no Polo de Campo Mourão tinha uma calçada longa que ia. E eu ficava esperando ele vir. Ficava na porta esperando. Para mim era a coisa mais linda do mundo. Quando ele vinha de lá para cá, assim, era o Robson na época. Tivemos vários, mas
O Robson vinha e aí, cara, eu abraçava, eu falava, cara, a sede está aqui. Então era a coisa mais linda do mundo para mim. E aí viajava o Brasil inteiro, conhecia tanta gente, se conectava com tanta gente, trabalhava e não baixava a energia. E eu queria tirar o máximo dele. Por que eu queria tirar o máximo dele? Porque ele era a pessoa da sede que estava ali. Sim. Né? Então, para mim eu queria levar na rádio, eu queria fazer entrevista, eu queria fazer ações externas, eu queria levar no convênio. Eu era muito feliz. E este era meu sonho. Eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero ser esse profissional. E era um cara extremamente completo para mim. Então, era o exemplo que eu queria seguir para mim como carreira. E a professora, então, ela falou, chegou a hora. Chegou a hora. E a professora sempre, né, bata as suas asas. E aí, então, eu vim para Maringá, né, há 10 anos. Antes desses 10 anos, eu fiquei 6 anos em Campo Mourão. São 16 anos de Força Azul da Unicesumar. Muito bom. 1651, 1652, 1653, 1654. São 64 processos seletivos. Um diferente do outro. Isso aqui é para você que está chegando nessa Força Azul. Você precisa escutar isso daí. Um diferente do outro. Exatamente. Eu acho que esse foi o grande segredo que a gente entendeu e que a gente não se acomodou. Porque a gente falava isso aqui antes da gente entrar, né, na gravação dos 51, 52, 53 e os 54 que a gente está vivendo nesse ano de 2024 e das diferenças de cada um deles e já falando do próximo que virá. Ou seja, nenhum deles é igual e todos eles a gente se movimentou, a gente criou, a gente se adaptou, a gente não venceu em todos, ao contrário, mas talvez os que a gente mais aprendeu foram os que a gente não venceu. Mas aí, em seguida, vinha uma boa vitória, vinha uma outra boa vitória, e como qualquer ser humano, quando fica muito vitória em vitória, entra na zona de conforto. Eu falo que zona de conforto é cemitério de sonhos, e a gente não pode deixar de sonhar, a gente se acomoda, e vem um problema, e a gente foi crescendo, e sem dúvida nenhuma, 64 processos seletivos, já viu de tudo, né, Riva? Eu acho que a palavra que define, se eu fosse definir numa palavra, seria inovação. E o inovar é um processo seletivo para o outro, e para o outro, e para o outro, para que eu continuasse sempre querendo mais, sempre querendo, porque é um diferente do outro, William. Então, assim como eu tinha que inovar na minha negociação para eu conseguir o que eu precisava lá no passado, em cada processo seletivo eu tinha que inovar de um para o outro para que a gente não caia na mesmice, para que a gente não viva mais do mesmo para coletar os mesmos resultados. E você se lembra, parece que foi ontem que a gente estava em Salvador comemorando 20 mil vidas transformadas, né? Hoje estamos aqui com mais de 440 mil, fazendo parte de um grupo fenomenal que está chegando a 1 milhão de alunos dentro do Brasil, quando a gente olha para a educação digital. Então, é muita coisa boa. E se eu não me transformar, se eu não me redefinir, se eu não me redesenhar de um processo para o outro, se eu não inovar naquilo que eu estou fazendo, eu terei dificuldade. E meu time, eles adoram isso, porque eu trabalho com a liberdade de responsabilidade, né? Então, cada um pode errar, você pode errar. Tá tudo certo você errar. Desde que você erre uma vez naquilo que você foi fazer, porque aquilo vai te gerar um aprendizado e você vai inovar para que aquilo não volte a se repetir. Então, isso é muito bonito dentro da nossa equipe. E nós fizemos isso dentro do processo seletivo. Imagina o desafio de eu sair de uma cidade de 80 mil habitantes, que era Campo Mourão, onde e você falou muito bem no começo, a gente era desenvolto, a gente... eu tinha que ser desenvolto, eu não tinha opção. Olha que legal. E eu estava numa cidade onde eu saí do zero. Eu saí do zero lá em Campo Mourão e eu saí de Campo Mourão conhecendo todo mundo. Então eu tinha essa habilidade lá. E aí os desafios de chegar em Maringá, onde eu não conhecia nada nem ninguém, para liderar o time da sede, como supervisor do Polo Maringá. É uma cidade de 400 mil habitantes. Imagina o desafio que eu passei. E o que eu fiz? Oxigenava, estudava. Sempre fui muito estudioso. E eu vinha inovando, eu vinha desenvolvendo, eu vinha avançando. Então, a inovação, acredito que seja uma das palavras que são mais fortes durante a minha vida, e por isso que muita gente me vê o tempo todo peito aberto, sorrindo, desenvolto, porque é uma opção. Então, a partir do momento que eu saí da minha casa, eu tinha que voltar com o alimento no final do dia, era uma opção, eu tinha que voltar, não tinha como não conseguir. Assim, e o processo seletivo, como a gente vai agora, é a opção a gente conseguir vencer ele. E vai ter dificuldade? Claro que vai. Vai ter segunda, terceira, teremos todas.
mas eu vou conseguir contorná-las dentro dos valores que nós temos enquanto pessoa, enquanto instituição, e nós vamos conseguir vencer todos eles. Muito bom, Riva, muito bom. A gente já sabia, né, que ia ser assim, né, sensacional, e eu falo que cada gravação, cada podcast, ele é diferente um do outro, cada um vai para um tom, cada um vai para um caminho, e mais uma vez te agradeço pela liberdade de você ter essa liberdade de contar a sua história aqui com a gente. Eu quero também, quando você falava da professora Cida, eu me lembrei das vezes que ela também me chamava de filho. Quantas vezes ela veio aqui, ela falou, olha, vou ter a liberdade de te chamar de filho, porque pela idade você podia ser facilmente um filho meu. E ela também me deixava, me ensinava, me corrigia, que eu acho que isso é muito importante, a gente tem que ser corrigido. Ela me ensinava a pensar diferente, e ela é uma das pessoas que eu carrego um carinho muito grande, porque ela me ajudou muito também a construir a nossa história como Sesumar e a construir os meus valores. E uma segunda coisa que ela sempre falava, quando ela tinha que tomar uma decisão, é que ela conversava com o sócio dela. Né? E na primeira vez eu não entendi nada, e depois ela me contou quem era o sócio dela, e eu sabia que ela estava em boas mãos, e fiquei com esse aprendizado. E quando você falava dela aqui, eu me lembrei disso. Ô Riva, eu sei que a gente teria muito mais coisas para conversar. Você resumidamente contou um pouquinho das suas lutas, contou como é que a gente faz para vencê-las. Você é própria vida disso, exemplo disso tudo. E a gente falou um pouquinho aqui dessa força azul, e eu sei que aqui hoje a companhia, né, nós crescemos, você já disse isso, hoje a gente representa as 2 maiores marcas do Brasil, mas esse DNA, ele precisa ser dividido para todo mundo. Não é só porque ele é da força azul, esse DNA, ele primeiro nasceu dentro de você. Então eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que acabou de ouvir essa história e deve estar pensando, cara, eu quero conversar mais com esse cara, porque eu sei que os meus problemas são grandes, mas acho que o problema do cara é maior que o outro. E a gente sempre brinca, que eu falo que a grama do vizinho é mais verde quando a gente vê a parte boa, mas ninguém quer mudar de grama quando a gente vê a dificuldade. Que recado você pode deixar para todo mundo aí? É uma responsabilidade muito grande a gente falar com a nossa rede, né? A gente sabe que pressão na vida todos nós vamos receber, a gente sabe que nós somos a soma das nossas experiências, dos nossos desafios, mas está na opção da nossa escolha, né? Para você ter ideia, quando a gente fala de pressão hoje para o ser humano, se você está recebendo pressão, é um privilégio a gente receber a pressão, porque receber pressão é porque há uma crença em você, há a confiança que de você vai sair alguma coisa. Então a pressão, ela forja o herói, a pressão, ela forja o campeão. Então, se você está recebendo a pressão do seu gestor, se você está recebendo a pressão da sua família, se você está recebendo a pressão do mercado, seja grato pela pressão que você está respondendo. E a pressão, ela traz uma conversa com a sua fé. Então, se a sua fé te disser balançar e você ceder para a pressão, você não queria aquilo de verdade. Então, quando você quer alguma coisa de verdade, a pressão, ela te forja para a vitória. E não tem nada que consiga te parar, não tem nada que consiga te segurar. Você se torna imparável, você se torna extremamente vitorioso e você se torna exemplo para os seus, exemplo para aqueles que te seguem, exemplo para aquelas pessoas que te assistem. E eu fico muito honrado em poder me dirigir a você escutando o canto. Muito obrigado, Riva, sensacional, uma história maravilhosa. E para você que nos assistiu e vai sair muito reflexivo desse podcast, pensando sobre a sua própria vida, o Riva falou algo que tem uma frase que traduz isso, que diz que quem tem um porquê aguenta quase todo o como. É isso que funciona. O problema é que muitas pessoas estão deixando de viver quase todo esse como, deixando de viver quase todos esses sonhos e optando por viver os seus medos. Esse é o grande desafio do ser humano. As pessoas deixam de viver os seus sonhos porque não aguentam os porquês, porque optam por viver os seus medos. E você é uma história de superação de quem não abriu mão dos seus sonhos, não se agarrou nos seus medos, com certeza em muitas noites frias, difíceis, sozinho naquele lar,
mas você não se apegou a eles. Você deixou eles de lado, olhou para os teus sonhos e avançou. Parabéns pela tua história. Eu tenho certeza que mais uma vez, e eu tinha avisado, nós vamos sair daqui impactado. Obrigado, Riva. Sucesso, conte com a gente. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.